Antes de começarmos, você já se perguntou como a Itália, um país cheio de cultura e história, virou uma ditadura tão famosa? Neste vídeo, vamos entender como tudo aconteceu, do fim da Primeira Guerra Mundial em 1918 até o surgimento do fascismo e a ditadura de Mussolini, passando por suas causas, consequências e o que podemos aprender com essa história. Prepare-se para uma viagem no tempo. Veremos cenas de guerra, manifestações nas ruas e líderes que mudaram o destino do país. Tudo para entender como um sentimento de esperança virou medo e controle. Como um país que venceu uma guerra virou uma ditadura tão famosa? Depois da Primeira Guerra, a Itália ficou triste e cheia de raiva. Isso abriu espaço para ideias perigosas. A guerra deixou o país pobre e as pessoas com medo do futuro. Muitos italianos achavam que tinham sido enganados e começaram a temer o comunismo. Mussolini viu essa confusão e usou o momento para chegar ao poder. Vamos entender juntos como funciona um governo que manda em tudo. Venham conosco, no canal Rota Incomum. Aqui está um grande paradoxo. Como uma ideia contra a democracia usou a própria democracia para vencer. O fascismo cresceu na frente de todos, usando reuniões e cartazes para ganhar força. Essa mistura é importante para entender por que o fascismo teve sucesso. Era um show de poder, com falas fortes e muitos símbolos. O que você acha que mais ajudou Mussolini a chegar ao poder? Vamos começar nossa viagem pelo centro da tempestade fascista. A Primeira Guerra Mundial terminou em 1918. A Itália estava do lado dos vencedores e esperava ser recompensada. O governo italiano acreditava que receberia novas terras, como prometido no Tratado de Londres de 1915. O tratado prometia regiões como Trentino, Tirol do Sul, Ístria, parte da Dalmácia e outras áreas. Para conseguir isso, a Itália deixou a antiga aliança com a Alemanha e Áustria-Hungria e se juntou à Tríplice Entente. Mais de 600 mil soldados italianos morreram na guerra e o país ficou pobre e cansado. O povo esperava que todo esse sacrifício trouxesse reconhecimento e novas terras. Mas na Conferência de Paz de Paris em 1919, a maioria dessas promessas não foi cumprida. A Itália recebeu apenas parte do que foi prometido. Regiões como Dalmácia ficaram de fora. O sentimento de traição tomou conta do país. Muitos italianos se sentiram enganados pelos aliados, principalmente pela Inglaterra e pelos Estados Unidos. O clima na Itália ficou ruim de repente. A alegria virou tristeza e raiva. O Tratado de Londres, que prometeu tanto, virou motivo de frustração. O poeta Gabriele D'Annunzio chamou isso de vitória mutilada. Esse nome pegou rápido no país. Todo mundo falava sobre isso. O povo se sentia enganado e triste. Achavam que perderam o que mereciam. Muitos italianos sonhavam com terras como Ístria e Dalmácia, mas ganharam só uma parte pequena do prometido. Isso não foi só um erro dos políticos. Foi uma grande humilhação para o país. O povo perdeu filhos, passou fome e ficou endividado. Parecia que tudo foi em vão. A Itália ficou machucada e enganada no mundo. Esse sentimento ruim mudou a cabeça das pessoas. Abriu espaço para ideias radicais e perigosas. O povo começou a reclamar do país e do mundo. Muitos jovens voltaram da guerra cheios de traumas. Eles não encontraram um país feliz, mas sim problemas. O país estava com raiva e decepção. Disseram que eles eram heróis, mas muitos ficaram sem trabalho e sem esperança. A promessa de glória não virou realidade. Isso fez o povo duvidar dos políticos. Achavam o governo fraco e sem força. O governo não defendeu a Itália dos aliados. Esse clima ajudou a nascer uma nova política. Agora, muitos rejeitavam diálogo e acordo. Preferiam o nacionalismo forte e ação direta. A vitória mutilada
virou uma história importante. O movimento fascista cresceu com essa ideia. Era uma história fácil de entender e sentir. Dizia que os problemas da Itália tinham um culpado. Não era por causa de coisas difíceis de entender. Era por traição de outros países. E por líderes fracos dentro da Itália. Mussolini usou essa história para ganhar apoio. Ele prometeu curar as feridas do país. Prometeu vingança pela humilhação sofrida. E prometeu devolver o orgulho ao povo. Enquanto líderes discutiam mapas em Paris, a vida na Itália ficava cada vez mais difícil. A guerra destruiu a economia. Os preços subiram e muita gente perdeu o emprego. Inspirados pela Revolução Russa, muitos trabalhadores e camponeses protestaram nas ruas. Pessoas ocuparam fábricas e terras. O governo parecia fraco e não sabia o que fazer. Essa confusão abriu espaço para o fascismo crescer. Mussolini prometeu acabar com os socialistas e trazer ordem de volta. Seus grupos armados batiam nos rivais. Muitos achavam isso ruim, mas necessário. Depois da Primeira Guerra, o medo do comunismo cresceu na Itália. As pessoas estavam nervosas, achando que poderiam perder tudo. Nesse clima de medo, o fascismo apareceu com promessas simples e fortes. Vamos ver as principais características desse movimento. Primeiro, o fascismo defendia o nacionalismo extremo. Era como dizer, nosso país acima de tudo. Bandeiras e símbolos nacionais estavam por toda parte. Outra característica era o culto ao líder. Mussolini era visto como um chefe que sabia tudo. Multidões iam ouvir seus discursos. O fascismo rejeitava a democracia, não gostava de parlamento, eleições ou debates. Cartazes e discursos atacavam a política tradicional. O uso da violência era comum. Grupos uniformizados, como as camisas negras, batiam em rivais e usavam a força para impor suas ideias. O Estado controlava quase tudo: jornais, rádios, escolas e até a vida das pessoas. O governo queria mandar em toda a sociedade. O fascismo não aceitava opiniões diferentes. Protestos eram reprimidos e quem discordava era perseguido. A propaganda era usada para convencer todo mundo de que só havia um caminho certo. Essas características juntas fizeram do fascismo um regime forte, mas perigoso. O medo e o controle marcaram a vida de toda uma geração. Depois da guerra, a Itália estava confusa e cheia de problemas. O país tinha uma crise política difícil de resolver. O governo democrático, que existia desde o século XIX, não conseguia lidar com tantos desafios. As pressões do novo século eram grandes demais para ele. O parlamento mudava muito e não era estável. Os políticos trocavam de lado o tempo todo. Era difícil confiar em quem estava no poder. Os governos duravam pouco e eram fracos. As decisões eram feitas por acordos pessoais, não por ideias claras. Isso fez o povo achar o governo corrupto e ruim. Também parecia ineficiente. O governo não ajudava as pessoas de verdade. O povo não sentia que o governo cuidava deles. Parecia só um grupo de pessoas brigando pelo poder. Essa confusão ficou ainda pior depois da guerra. Quando a Itália não ganhou tudo o que queria, o governo não soube reagir. Não conseguiu unir o país nem mostrar força. Quando a economia piorou, o governo não conseguiu resolver os problemas. O governo dizia que liberdade era importante, mas muitos achavam isso fraqueza. Para muita gente, o governo parecia fraco. Não conseguia agir rápido. Isso deixou espaço para grupos radicais crescerem. O povo começou a perder a fé na democracia. As pessoas estavam cansadas de tanta conversa e pouca ação. Queriam decisões rápidas e líderes fortes. Sonhavam com alguém que resolvesse os problemas de verdade. Foi nesse momento que Mussolini apareceu. Ele prometia mudanças rápidas e fortes. Mussolini não gostava da democracia. Dizia que era um sistema velho e fraco. Ele fazia piada do parlamento. Chamava os políticos de fracos e indecisos. No lugar disso, queria um governo forte, com um líder só. Um chefe que mandasse em tudo. A mensagem era clara.
A democracia não funcionou, o liberalismo era fraco e o socialismo era perigoso. Só o fascismo, dizia ele, com autoridade, disciplina e vontade do povo, poderia tirar a Itália do buraco e trazer de volta o orgulho do país, lembrando o poder da Roma antiga. Esse sentimento contra a democracia ajudou o fascismo a crescer. Mussolini usou a frustração das pessoas que ainda existe até hoje, a ideia de que a democracia é lenta, confusa e não resolve os problemas rápido. Mussolini prometeu ser rápido e eficiente, dizendo até que fez os trens chegarem no horário. Para quem estava cansado do caos e triste com o governo fraco, a ideia de um líder forte parecia ótima. Era como se alguém fosse limpar tudo e começar de novo. Isso era muito atraente para o povo. O cenário estava pronto para o último ato dessa história, a chegada do poder absoluto. Para entender o fascismo, precisamos primeiro conhecer Benito Mussolini. Mussolini nasceu em 1883. Ele começou sua vida política como socialista, do lado esquerdo. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, o grupo socialista ficou dividido. Mussolini achou que a guerra era uma chance de mudar a Itália e deixar o passado para trás. Por apoiar a guerra, ele foi expulso do Partido Socialista em 1914. Ele criou um jornal e misturou ideias socialistas com ideias de orgulho nacional. Em 1919, Mussolini criou as Ligas de Combate Italianas. Assim começou o movimento fascista. O fascismo era um movimento de ação. Seu principal jeito de agir era com violência. Existiam grupos chamados camisas negras. Eles usavam roupas escuras e andavam juntos. O objetivo deles era assustar quem não concordava com o fascismo. Faziam isso com ameaças e força. Eles invadiam jornais, brigavam com trabalhadores e acabavam com reuniões de outros partidos. Muitas vezes, a polícia e os soldados fingiam não ver o que os camisas negras faziam. Os camisas negras ajudaram o fascismo a crescer rápido na Itália. Para muitos, eles pareciam trazer ordem e acabar com o caos. Benito Mussolini usou palavras simples para conquistar as pessoas. Ele sabia falar de um jeito que todos entendiam. Mussolini fazia discursos para emocionar e unir as pessoas, como se fosse uma família. Ele gostava de aparecer em público e fazer grandes gestos. Ele prometia que a Itália seria forte e que todos teriam orgulho do país. Mussolini sabia falar sobre os medos e sonhos das pessoas comuns. Assim nasceu o culto ao Duce, como se ele fosse um herói escolhido para liderar. Isso mostra como palavras podem mudar a realidade de um país inteiro. Mussolini sempre falava de uma grande promessa. Ele dizia que a Itália seria grande de novo. Não era só sobre dinheiro ou ordem, era sobre orgulho e história. Mussolini prometeu criar uma nova Roma, forte como a antiga. Ele queria um novo império, como o de Roma. Ele falava de arte, cultura e poder. Essa ideia se chamava romanidade. Era o centro do pensamento fascista. Eles queriam ligar a Itália moderna ao passado famoso de Roma. Era como lembrar de tempos bons para esquecer os problemas de agora. Não era só conversa. Isso fazia parte do fascismo. Os símbolos e palavras do fascismo vinham de Roma antiga. Até o nome fascismo vem das faces, um símbolo romano. Era um feixe de varas com um machado, sinal de poder. A saudação fascista copiava a saudação romana. Os grupos fascistas tinham nomes de soldados romanos. Tudo isso fazia parecer que o fascismo era o destino da Itália. A promessa de um novo império animava muita gente. Muitos estavam tristes com a vitória mutilada e queriam algo melhor. Mussolini dizia que a Itália seria forte e respeitada. Ele queria dominar o Mediterrâneo, como os romanos. Ele falava de espaço vital para os italianos. Isso dava sentido aos sacrifícios do passado e esperança para o futuro. Transformava a tristeza em vontade de vencer. Mussolini falava como se fosse uma missão para todos.
Ele dizia que não era só resolver problemas, mas dar um novo sentido à Itália. Essa ideia uniu pessoas de todas as regiões e classes. Era uma promessa do passado, mas também do futuro. Violência e sonhos grandes andavam juntos no fascismo. Isso abriu o caminho para o fascismo tomar o poder. Quando o fascismo chegou ao poder, precisava de uma ideia forte para se manter. No centro dessa ideia estava um nacionalismo muito forte, quase como uma paixão pelo país. Mussolini prometeu fazer da Itália um novo Império Romano, grande e respeitado. O lema era simples: tudo para o Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. No topo de tudo estava o líder, chamado de Duce. Juntar o país, o governo e o líder era uma forma de não deixar espaço para discordar. O objetivo era criar o homem fascista, alguém que obedecia e seguia o líder sem questionar. O fascismo não gostava do liberalismo, nem do comunismo. Para eles, os dois eram ruins para o país. Diziam que a democracia era fraca e confusa, e achavam que o comunismo era um perigo para a união das pessoas. O fascismo dizia ser um caminho diferente. Queria agradar tanto pessoas conservadoras quanto revolucionárias. Prometia juntar o melhor dos dois lados: mudança sem briga entre classes e ordem sem bagunça na política. Por isso, o fascismo virou um governo forte e autoritário. Eles diziam que o país precisava estar sempre pronto para emergências. O fascismo queria acabar com a confusão do capitalismo e das brigas entre patrões e trabalhadores. Por isso, criou um novo jeito de organizar a economia e a sociedade. Esse jeito se chamava corporativismo. No papel, parecia uma ideia interessante e diferente. A ideia era juntar as pessoas não por classe social, mas pelo tipo de trabalho que faziam. Não importava o partido político. O importante era a profissão ou o setor, como agricultura, fábricas ou bancos. Todos do mesmo setor ficavam juntos em uma organização controlada pelo governo. Essas organizações eram chamadas de corporações. As corporações deveriam ajudar o governo a tomar decisões para o país. Trabalhadores e chefes deveriam conversar e resolver problemas juntos, sempre com o governo mandando. O objetivo era acabar com as brigas e planejar o trabalho para o bem de todos. O fascismo dizia que assim não haveria mais luta entre patrões e empregados. O governo proibiu greves e fechamentos de fábricas. Quem brigasse era visto como inimigo do país. O plano era que todos, do dono ao operário, trabalhassem juntos para a Itália crescer. Parecia uma ideia nova e revolucionária. Assim, o governo dizia que manteria a paz e a ordem, sem acabar com a propriedade privada. Mas, na prática, o sistema era bem diferente. O governo controlava tudo e tirava o poder dos trabalhadores. Os sindicatos livres foram fechados, e só existiam sindicatos do governo. Esses sindicatos quase nunca defendiam os trabalhadores de verdade. O sistema servia para controlar os trabalhadores e deixar os patrões e o governo mais fortes. O governo podia decidir tudo sobre a economia e usar os recursos para o exército. Quem tentasse protestar era calado com força. O corporativismo parecia moderno, mas era só uma ilusão de união. No fundo, era um jeito de fazer todo mundo obedecer ao governo fascista. O Estado mandava em tudo e usava a economia para seus próprios interesses. No fim, o sistema só serviu para dar mais poder ao governo e aos grandes empresários. O trabalhador perdeu voz e liberdade. O governo controlava até o local de trabalho, como se fosse uma máquina. Tudo girava ao comando do Estado e de Mussolini. O sonho de união era só fachada. O que existia era controle e obediência. Para espalhar suas ideias, o governo fascista criou um único partido. Também usou a violência para controlar as pessoas. Depois que Mussolini ficou no poder, outros partidos foram proibidos. Só o partido fascista podia existir. O partido e o governo viraram uma coisa só. Ninguém podia discordar ou protestar.
O partido controlava jornais e escolas. As crianças aprendiam só o que o governo queria. O governo também usava a força para assustar as pessoas. Criou uma polícia secreta chamada OVAA. Essa polícia vigiava todo mundo e prendia quem era contra o governo. O medo virou uma ferramenta do governo. Assim, o partido mandava em tudo e usava a força para manter o controle. No fim de 1922, Mussolini viu que a situação estava a seu favor. O grupo fascista ficou maior. Eles controlavam as ruas e tinham apoio de pessoas importantes. Mussolini planejou um ato ousado. Ele queria obrigar os políticos a aceitá-lo. A Marcha sobre Roma. Em outubro de 1922, muitos camisas negras marcharam até Roma. O rei Vítor Emanuel III não quis usar o exército contra eles. No dia 29 de outubro, o rei chamou Mussolini para ser o novo chefe do governo. Mussolini chegou a Roma e desfilou com os camisas negras. Assim nasceu a ideia de que ele tomou o poder à força. Por muito tempo, o governo da Itália e a Igreja Católica não se entendiam. Esse problema ficou conhecido como a Questão Romana. Isso dividia o país desde o ano de 1870. Mussolini, que antes não acreditava em Deus, viu que fazer as pazes com a Igreja ajudaria seu governo. Assim, ele ganharia o apoio de muita gente. Depois de muitos anos conversando, em 1929, foi feito o Tratado de Latrão. Ele criou o Vaticano. O catolicismo virou a religião oficial da Itália. A Igreja recebeu dinheiro pelas terras que perdeu. Em troca, o Vaticano reconheceu o governo da Itália e pediu para os católicos apoiarem Mussolini. Esse acordo foi a maior vitória de Mussolini dentro do país. Isso deu ao seu governo uma imagem de respeito e moral. Mussolini trocou um pedaço pequeno de terra pelo apoio da Igreja. Assim, ele ficou ainda mais forte no comando da Itália. Mussolini sabia que só falar não bastava. Ele sabia que precisava usar o medo para manter o poder. Em 1927, ele criou a OVRA, uma polícia secreta. Essa polícia era cheia de segredos e mistério. Eles pediam ajuda de pessoas comuns para vigiar os outros. Os italianos passaram a desconfiar uns dos outros. Ninguém sabia quem estava ouvindo ou vigiando. A OVRA vigiava tudo: cartas, telefonemas, conversas. Eles abriam cartas e escutavam ligações. Eles faziam listas de pessoas que não gostavam do governo. Quem era pego podia ser preso ou mandado para longe. Essas punições serviam de aviso para todos. A OVRA espalhou o medo e separou as pessoas. Ela fazia o que Mussolini queria, usando o medo para controlar todos. O fascismo tem raízes em um movimento de arte chamado futurismo. Esse movimento foi liderado por Marinetti. Eles gostavam de ideias como força e mudança rápida. Eles não gostavam de coisas antigas. Fascistas e futuristas eram amigos e brigavam juntos nas ruas. Eles achavam que o fascismo podia ajudar a mudar a arte. Por um tempo, o futurismo influenciou o jeito do fascismo se mostrar. Depois, Mussolini quis mais ordem e deixou o estilo moderno de lado. Ele preferiu coisas antigas e clássicas. Assim, a amizade entre arte moderna e fascismo acabou. Isso mostra que ideias novas podem ser usadas pelo poder, mas também jogadas fora. A história ensina: querer mudar tudo pode ser perigoso se cair nas mãos erradas. Mudanças podem ser usadas para controlar as pessoas. Mussolini teve uma relação longa com uma mulher chamada Margherita Sarfatti. Ela era judia, gostava de arte e era muito inteligente. Sarfatti também foi namorada de Mussolini. Isso deixou a história do fascismo mais complicada. Sarfatti ajudou Mussolini a ficar famoso. Ela falou bem dele em outros países e criou sua imagem. Por causa dela, o fascismo parecia melhor para muita gente. Mas depois, Mussolini ficou amigo de Hitler. Ele mudou e passou a rejeitar Sarfatti e os judeus italianos. Em 1938, Mussolini fez leis contra os judeus. Sarfatti, que antes era importante, teve que sair do país. Isso mostra como o regime de Mussolini
era oportunista. O poder era mais importante do que amizade ou lealdade. O antissemitismo foi uma parte trágica do fascismo italiano. Antissemitismo significa a perseguição e discriminação contra judeus, promovida pelo governo. No início do fascismo, alguns judeus até apoiaram o regime e participaram do movimento, mas isso mudou com o tempo. A partir de 1938, o governo fascista criou as leis raciais. Essas leis proibiram judeus de estudar em escolas, trabalhar em empregos públicos e participar da vida social. Judeus foram expulsos de escolas, universidades e perderam seus empregos. Famílias inteiras foram afastadas da sociedade. Muitos estudiosos discutem se o fascismo já era racista desde o começo ou se passou a perseguir judeus para agradar a Alemanha nazista. O fato é que, depois de 1938, o antissemitismo virou política oficial. Cartazes, jornais e documentos mostravam a exclusão dos judeus. O racismo não ficou só nas leis. Ele se espalhou pelas ruas, nas escolas e no trabalho, criando medo e sofrimento. O antissemitismo foi uma escolha do regime fascista, que preferiu o preconceito e a exclusão para manter o poder e agradar aliados. Essa parte da história mostra como o nacionalismo extremo pode virar perseguição e injustiça, tudo em nome de uma falsa unidade. O antissemitismo no fascismo italiano foi uma tragédia que nunca deve ser esquecida. Quando Mussolini perdeu o poder, a Itália sofreu muito. O país ficou destruído pela guerra e pela violência. Por 20 anos, o fascismo destruiu a democracia e a confiança das pessoas no governo. O sonho de um país forte terminou em derrota e vergonha. A Itália perdeu a guerra. Depois da guerra, a Itália estava arrasada. O povo se sentia sozinho e dividido. Outros países viram o que aconteceu. Alguns líderes copiaram as ideias de Mussolini. Hitler aprendeu com Mussolini e usou os mesmos métodos na Alemanha. O fascismo trouxe muitos problemas para o mundo. Foi o começo de muitas tragédias. Mussolini queria mais poder. Suas ações deixaram a Europa insegura e mais próxima da guerra. O sonho de um novo império terminou em uma grande guerra. Milhões de pessoas morreram. O fascismo deixou marcas profundas na mente e no coração das pessoas. Prejudicou valores como bondade e respeito. O fascismo não acabou quando a guerra terminou em 1945. Ele continuou de outras formas. Ideias como nacionalismo forte, populismo e procurar culpados ainda existem hoje. Um grande problema é que as pessoas passam a confiar menos nas instituições e na democracia. Atacar a imprensa livre e desconfiar dos estudiosos são atitudes comuns desse tipo de regime. Mussolini sabia usar o espetáculo e a propaganda para influenciar as pessoas. Hoje, as redes sociais ajudam a espalhar ideias e criar grupos que pensam igual. Entender o fascismo nos ensina a ficar atentos contra a violência e o preconceito. A democracia é delicada. Precisamos cuidar e proteger sempre. Chegamos ao fim da nossa viagem pela história do fascismo italiano. Agora, ficam perguntas importantes e difíceis para todos nós. Como um país com tanta cultura e inteligência caiu em uma ideia tão dura e ruim? A história do fascismo faz a gente pensar no nosso tempo. Mostra que qualquer sociedade pode ter problemas sérios. A experiência da Itália ensina que ordem e opressão podem ser quase iguais, se não tomarmos cuidado. O mais importante é lembrar das pessoas. A história fala sobre gente de verdade. O passado não serve só para lembrar. Ele avisa sobre o que pode acontecer no futuro. Se inscreva no Rota em Comum para ver mais histórias que ajudam a entender o mundo de hoje. Obrigado por estar com a gente nesta jornada.